Boa noite, meus irmãos do Kauai. A paz do Senhor Jesus para todos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que Deus, nesta noite, venha vos abençoar. Vamos fazer uma plena meditação na palavra de Deus nesta noite, que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 5, o verso 23 e o 24. Preste bastante atenção no que Deus ele irá falar conosco nesta noite. Que nos diz assim, a poderosa palavra de Deus nesta noite, neste lugar. Nos diz assim, a palavra do Senhor: pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. Verso 24. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Somente esses dois versículos para nossa meditação nesta noite, no qual a Bíblia ela conta a história de um homem que estava necessitado, meus irmãos do Kauai, de uma ajuda de Jesus sobre a sua vida, no qual o nome deste homem chamava-se Jairo. Algumas pessoas já ouviram falar desta mensagem, no qual Jairo ele foi adiante do Filho do Homem, e quando ele chegou perto de Jesus de Nazaré, ali naquela época, a primeira coisa que Jairo ele fez. Aí você pode perguntar para mim, pastor, o que foi que ele fez? Quando ele chegou perto de Jesus, ele se prostrou-se e o adorou. E agora ele chegou perante ele e lhe fez um pedido. Um pedido daquilo que, se fosse eu e você, meus amados irmãos do Kauai, nós iríamos também fazer esse mesmo pedido se eu e você tivesse passando por uma situação muito difícil na nossa vida. Mas aquele homem, quando ele fez o pedido para Jesus, é porque verdadeiramente Jairo, ele precisava desse socorro de Cristo sobre a sua vida. Aí todos podem me perguntar nesta noite, pastor, agora diga para mim, o que foi que Jairo ele pediu para Jesus? E o que é que Jesus ele tinha a ver com isso? Sobre a situação que ele estava enfrentando sobre a sua vida. Ele pediu sim a Jesus para que Jesus ele fosse em sua casa. Ali naquela época. Porque lá na sua casa ele precisava fazer algo muito importante para com que Jesus ele pudesse alegrar o coração daquele homem aflito.
E nos diz a Bíblia Sagrada que imediatamente Jesus, por ele receber este convite deste homem, ele foi até a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Se você também fizesse esse convite para Cristo, pedindo para que ele pudesse também entrar na sua casa. Se você estivesse necessitado ou necessitada, você receberia ele na sua casa hoje, para com que ele pudesse te abençoar? Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nesta noite. E você poderia falar para mim, sim, eu aceitaria de todo o coração a presença de Jesus na minha casa. E foi o que ele fez. Jesus, ele seguiu a este homem até na sua casa e disse para ele que a sua filha estava quase morrendo, estava quase morta. Por isso que Jesus, ele tinha que ir lá imediatamente, para com que ele colocasse as suas mãos sobre ela e ela pudesse sarar e viver, como nos disse a palavra aqui nesta noite, meus amados irmãos do Kauai. E Jesus imediatamente aceitou o convite. Ele foi até a casa de Jairo, ali naquela época, e a Bíblia nos diz que quando Jesus ele ia à casa do homem chamado Jairo, a Bíblia diz também que uma grande multidão lhe acompanhava. E quando a multidão lhe acompanhava, também lhe apertava por todos os lados, porque ali estava a solução para os seus problemas. A fama de Jesus no meio daquelas cidades era tão grande que a multidão não queria sair da sua presença. Aí você pode perguntar para mim, pastor, será que verdadeiramente essa presença de Jesus na vida daquelas multidões era muito forte? Sim, porque se não fosse, a multidão ia deixar ele quieto, não iria ficar junto com ele ali naquela época. E a Bíblia nos diz, meu amado e minha amada, que foi esse pedido que Jairo, ele pediu a Cristo Jesus, para com que ele fosse em sua casa, libertar a sua filha daquela enfermidade e também ressuscitar a vida daquela moça que chamava-se Talita, que é traduzido como jovem, ali naquela cidade. E nos diz a história que quando Jesus chegou na casa de Jairo, aquela multidão assistia, porque ela já estava morta, não tinha mais jeito para aquela menina. Mas quando Jesus chegou, junto com Jairo, na sua casa, quem sabe até que a multidão olhava um para outras e começavam a comentar: Jairo tá louco? A filha dele tá morta. O que é que esse homem chamado Jesus vai poder fazer para com ela? E a Bíblia nos diz, meu querido, amados irmãos, irmãs do Kauai, que quando Jesus ele chegou na casa de Jairo, a Bíblia nos diz que somente ele, Jairo, e a sua esposa puderam entrar no quarto da jovem. E quando fecharam as portas ali, a Bíblia nos diz que Jesus, ele assenta-se naquela cama
pega na mão daquela menina e chama ela pelo nome. Talita, eu te digo, levanta-te. E a multidão curiosa, querendo saber o que estava acontecendo lá dentro, porque a porta estava fechada, somente Jairo e a sua esposa estavam lá presente, contemplando aquele milagre que Jesus operou. E nos diz a história que quando Jesus ele ordenou para com que a menina se levantasse, quem sabe até que ela estava ali dormindo, porque ela estava dormindo para Cristo, ela começou a ouvir a voz de Deus. Ela disse assim: o meu Senhor me chama, eu preciso me levantar, porque eu estou ouvindo a voz do meu Deus. E a Bíblia nos diz que quando ele disse, levanta-te, imediatamente aquela menina se colocou de pé. Aquela menina, ela começou a contemplar o Filho do Homem, chamado Jesus de Nazaré. Jairo e a sua esposa contemplou aquele grande milagre que Jesus operou sobre a vida daquela moça, daquela jovem que estava morta e que ressuscitou. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, meus irmãos do Kauai, que Jesus, ele quer ressuscitar a vida de vocês nesta noite. Aí você pode perguntar para mim, mas que tipo de ressurreição, pastor? Jesus, ele vai ressuscitar sobre a minha vida. Aquilo que você perdeu, aquilo que você está atrás, para querer de volta o que é seu. Jesus, ele tem poder para tomar da mão do teu adversário e colocar nas tuas mãos novamente, para o nome dele ser glorificado e exaltado sobre as suas vidas. Mas uma coisa importante que nós devemos fazer, o que você e meus irmãos do Kauai tem que fazer, é fazer um pedido para Deus. Como Jairo chegou adiante dele e lhe fez esse pedido. Mas que tipo de pedido eu vou fazer? Tem tanta coisa para você pedir para Deus nessa noite, para Deus te conceder, ou talvez uma porta de emprego, ou talvez para Jesus curar uma enfermidade contra a tua vida, ou outras coisas que você precisa ou necessita. Seja uma pessoa pidona. Peça para Deus nessa noite, porque Deus é aquele que sabe e conhece todas as coisas. E quando Jesus, Jairo e a sua esposa abrem a porta, aquela multidão que caçoavam, zombavam de Jesus, elas contemplaram e viram aquela menina em perfeita saúde, em perfeita condição. Eles não acreditaram. Aquele povo não acreditaram que zombaram de Jesus. Louvado seja Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amados irmãos do Kauai. Nesta noite, que os teus inimigos, eles vão contemplar o poder de Deus sobre a tua vida. Você crê, meu amado ouvinte? Você crê, meu amado irmão? Então toma posse desta palavra e nunca deixe de fazer o pedido daquilo que você colocou na tábua do teu coração nesta noite, porque Deus está ouvindo o teu clamor nesta noite. Você crê nesta mensagem? Você crê nesta palavra nesta noite? Então, se você crê, eu te peço que você venha compartilhar, que você venha comentar, que vocês não estão comentando o vídeo, mas eu peço que você venha comentar nesta noite todos os vídeos que eu gravar e também venha compartilhar. Não deixe de compartilhar. E também me seguir. Me siga para eu obter uma meta abençoada adiante do Senhor. Então que nesta noite
Deus abençoe a todos. E um beijo no coração, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, seja uma pessoa pidona. Peça para Deus, como Jairo ele fez, para com que ele venha posar na tua casa e o nome dele venha a ser glorificado. A paz do Senhor e um beijo no teu coração. Glória! Tu crê? Eu creio.